Because you know I'm all about that bass, no? Olá, boa tarde, turma do quinto ano, tudo bem com vocês aí? Tá todo mundo em casa, se cuidando, se prevenindo, lavando bem as mãos, né? Assim eu espero, usando a máscara, que é essencial na proteção da vida de vocês e das pessoas que vocês amam, certo? Então hoje nós teremos aula de história, tá? E aí vocês irão pegar o livro de vocês e abrir lá na página 32. E nesse conteúdo de hoje nós iremos estudar os primeiros povos do Brasil. Quem foram os primeiros povos do Brasil? Por que que eles levaram esse nome? Quais eram as primeiras denominações? Nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre os primeiros povos, que eles gostavam de fazer, quais foram as suas primeiras experiências aqui no Brasil. Então, nós vamos conhecer esses povos, certo? Vamos lá. A tia vai ler aqui, vocês acompanham aí, a tia vai explicando, tá? No decorrer da aula. No litoral brasileiro, houve uma instalação de povos pré-históricos, principalmente entre o Espírito Santo e o Rio Grande do Sul, chamados de povos sambaquis. Esse nome se originou a partir de seus hábitos alimentares. Comiam muitos alimentos obtidos pela caça, como antas, tartarugas, macacos encontrados nas regiões de manguezais, e pescados do mar, como peixes, tubarões, tartarugas marinhas, golfinhos, baleias. Mas os alimentos que mais consumiam eram de diversos tipos de molúsculos retirados à beira do mar, como mexilhões, mariscos e ostras. Com o passar do tempo, as conchas desses molúsculos, que eram descartados, formaram montanhas de conchas conhecidas como sambaquis. Essa palavra é de origem tupi e corresponde à junção da palavra tamba, que significa conchas, e que significa amontoado. Como são produtos de ação humana, tinham formas e tamanhos variados. Os sambaquis podem ser encontrados em praias, baías e até foz dos grandes rios. Há sambaquis em diversos lugares do mundo, em países europeus, como a Dinamarca e na África. No entanto, na Santa Catarina estão localizados os maiores sambaquis do mundo, chegando a medir 25 metros de altura e centenas de metros de extensão. Então, essa palavra sambaqui, ela é de origem tupi, que significa conchas amontoadas, né? Sambaquis, né, como eram conhecidos também, foi a primeira população brasileira a se fixarem, tá, aqui, lá na região do Espírito Santo e no Rio Grande do Sul, tá? Esse nome ele surgiu por conta de quê? Por conta da alimentação dos sambaquis, né? Vocês perceberam que eles comiam caça, comiam mariscos, mas precisamente eles gostavam mesmo da alimentação do mar, né? E aí vocês conhecem a forma da concha, né? Como que ela é. Então, o que que acontecia? A concha, eles iam guardando, né? Iam guardando. Só que não se sabe bem para que eles utilizariam aquelas conchas, né? E aí vocês podem observar nessa imagem aqui, tá? Que elas são encontradas em praias, certo? Baías e até nas fozes dos grandes rios, certo? E elas chegam a medir 25 metros. E a maior de todo mundo se encontra lá em Santa Catarina, tá bom? Então, por isso, esse nome de sambaquis, por conta, né, do acúmulo de conchas do mar, de mariscos, que a primeira população brasileira foi juntando, né, amontoando, como diz no texto aí. Próxima página, página 33. Não se sabe ao certo a finalidade dos sambaquis, se eram moradia, abrigo temporário, sepulturas, descarte de alimentos ou depósito de materiais. As pessoas desses grupos tinham o hábito de pintar o seu corpo com uma tinta amarela extraída do barro e apresentavam avanços.
como o uso de fogo para afugentar animais e preparar os alimentos. Eram comuns alguns cuidados com os mortos, como pintar o corpo de uma cor avermelhada e sepultá-los em sambaqui com presentes para que levassem para o outro mundo. Então, olha só a forma que eles faziam, né? Eles gostavam de pintar os corpos, assim como os indígenas, né? Tem esse costume, e aí, isso há muito tempo. E aí, eles também achavam que quando as pessoas morriam, eles faziam essa pintura, e porque em seguida, quando fosse enterrado, eles iam levar, né, como se fosse um presente, simbolizando um presente para outra vida. Assim eles achavam, tá? Sem falar também da questão dos materiais, como eles utilizavam, né, os materiais, esses primeiros povos chamados sambaquis. Eles primeiro utilizavam o fogo para afugentar os animais e para caçar, e eles, além disso, conseguiam fazer os próprios utensílios deles, tá? Os sambaquis fabricavam alguns utensílios, como quebra dos cocos, que eu acabei de falar, raspadores, panelas, pontas, machados, facas e instrumentos de pescas, como anzóis, arpões, furadores, etc., feitos com osso. Em geral, suas armas eram feitas de espinhos de arraia ou ossos de outros peixes que eram grosseiros. Por isso, pode-se dizer que utilizavam instrumentos de pedra para raspar, polir e cortar. No entanto, não conheciam o arco e a flecha. Diferente dos indígenas, né, que já tinham conhecimento do arco e a flecha, eles utilizavam ossos de peixes mais grossos para fazer suas armas, né, além de também conseguirem, né, se adaptar de acordo com aquela vivência que eles viviam. Apenas no ano de 1961 foi proibida a destruição dos sambaquis brasileiros. Quando eu posso falar, olha, entendam, tá, crianças? Sambaquis, tá? Quer dizer que o nome da população era chamado sambaquis. E a imagem que eu acabei de mostrar era a forma também conhecida como sambaquis, que era essa aglomeração, esse amontoado, tá, de ostras, de materiais do mar, certo? Então, são denominados dois nomes, tanto para a população quanto para essa imagem aqui, tá? Porque não se sabia se era casa, se era utilizado de túmulo para os mortos. Até hoje, assim, eles não compreenderam o que era utilizado. Segundo os historiadores, eles acham que era utilizado tanto para quando as pessoas morriam, para moradia, tá bom? Apenas no ano de 1961 foi proibida a destruição dos sambaquis brasileiros. Portanto, durante quase 500 anos, muitos sambaquis foram completamente destruídos para a fabricação de cal, utilizada na construção de casas e igrejas. Então, depois de muito tempo, né, praticamente 500 anos, eles fizeram, né, essa destruição. Vamos lá, página 34. No Brasil, é possível ligar um povo sedentário à descoberta da agricultura, que modificou completamente a vida do homem pré-histórico. Os sambaquis eram homens da pré-história, tá? Isso porque, ao descobrir a agricultura, esses homens passaram a preparar a terra, plantar raízes e sementes e a cuidar das plantas para que depois colhê-las. Como essas fases demandam tempo, esses grupos tiveram que se fixar no território, tornando-se sedentários. Além dessa descoberta que provocou o aumento dos grupos e assim surgimento de primeiras aldeias, houve também a invenção da cerâmica. Os objetos eram moldados, certo, na argila e cozidos no fogo para torná-los impermeáveis e duros. Com essas invenções, as mulheres passaram a ter papéis específicos nos grupos, cozinhar, manusear, conservar e guardar os alimentos. Os indícios mais remotos desses povos estão em Santarém, na região amazônica, ao longo do curso dos rios Tapajós e Conduri.
Também há vestígios do povo Ananatuba na foz do rio Amazonas, mais especificamente na ilha do Marajó. Por isso, suas cerâmicas decoradas com traçados de linhas cruzadas são conhecidas como parte da cultura marajoara. Trata-se de um povo bastante interessante que se apresentou a avanços significativos, como a construção de casas sobre os morros feitos por eles próprios para evitar inundações, sepultamento de seus mortos sobre aterros, ora sem nada, ora em urnas penteadas com vários objetos, confecções de utensílios variados, com estética aprimorada de uma belíssima pintura e aproveitamento dos alimentos de diversas origens. Então, para que nós possamos compreender sobre essa aula de hoje, nós estamos falando sobre os primeiros povos do Brasil. Quem foram os primeiros povos do Brasil? São conhecidos como sambaquis. Os sambaquis, eles tiveram esse nome, tá? Por conta de que esse nome é de origem tupi-guarani, né? Que tem significado de conchas amontoadas. São conchas amontoadas, como eu mostrei na imagem para vocês, olha aí, ó. Essa imagem, tá? No qual era denominado o nome dos primeiros povos brasileiros sambaquis e também as suas moradias, tá? Tanto a moradia como o sepultamento onde eles viviam eram chamados de povos sambaquis. E entre esses povos, diferente dos indígenas, eles não tinham tanto conhecimento, por exemplo, como a flecha, né, com o arco e a flecha, mas eles tinham conhecimento do fogo, então eles utilizavam o fogo para afugentar os animais. Eles foram conhecidos como os primeiros brasileiros, tá? Os pioneiros, vamos dizer assim, os primeiros seres humanos no Brasil. E aí, dentre isso, nós podemos perceber o quê? Que eles iam vivendo, eles eram nômades, né? Eles ficavam de um lugar para outro, até que eles perceberam que eles poderiam se fixar em determinado lugar, plantar, para depois colher. E aí eles passaram a ser sedentários por conta da agricultura, que eles começaram a perceber que eles podiam ficar naquele local. Nós vimos na região do Espírito Santo, né, e na região do Rio Grande do Sul, aqui no Brasil, onde se fixaram os primeiros povos brasileiros, certo? Então, os primeiros povos brasileiros deram origem nessa região aqui, tá? E aí, nós temos uma atividade para casa, tá bom, crianças? Na página 35 até a página 38, certo? Espero que vocês tenham entendido. Super beijo para vocês. Fiquem com Deus e até nossa próxima aula. Tchau!